Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. O Museu Municipal em Frutal, que funciona na Casa da Cultura, está com uma exposição temporária até o final deste mês de agosto, onde está sendo contada a história do tiro de guerra 11009, Unidade Militar do Exército Brasileiro, que foi criada em 26 de julho de 1978. Antes disso, os jovens frutalenses que desejavam conhecer ou seguir a carreira militar precisavam sair do município e permanecer por pelo menos um ano cumprindo o serviço militar obrigatório. Graças ao tiro de guerra, quem desejar passar pelo serviço militar e manter seu emprego pode fazer isso até decidir se segue a carreira ou não. A exposição, que reúne fotografias e diversos materiais usados nos processos de instrução militar, foi complementada com uma solenidade em comemoração pelo Dia do Soldado, que aconteceu na parte externa do local que abriga a exposição. O diretor de patrimônio do Museu Municipal, Ionei Dutra, diz como o tiro de guerra e a Secretaria de Cultura se uniram para montar essa exposição. O sargento até que teve a ideia e nos procurou ainda em junho para a gente marcar essa exposição aqui no museu em comemoração aos 45 anos do tiro de guerra em Frutal e aproveitando a data do Dia do Soldado. E aí marcamos para agosto, pegando o mês todo, para que as pessoas tivessem tempo de vir visitar. E estamos aqui com uma exposição bem bacana, lembrando toda essa história desses 45 anos. E está sendo um prazer ter muitos visitantes e poder mostrar essa história para a comunidade. Nós estamos mostrando várias fotos, né, com a história desses 45 anos, desde a primeira turma com o Sargento Lobo, lá em 1978, e passando por várias outras turmas, várias outras fotos, com turmas que serviram o tiro de guerra. Temos também alguns objetos utilizados na instrução, uniformes, armamentos, granadas, rações que são usadas na instrução dos atiradores, e que é muito curioso e que faz a gente rememorar, né, todo mundo que serviu o tiro de guerra pode lembrar da época que serviu, da sua turma, do seu sargento, das amizades que fizemos ali, que a gente leva para a vida toda. Isso é muito bacana, é uma interação muito grande do tiro de guerra com a comunidade, né? Sempre prestando serviço, sempre auxiliando nas campanhas que a prefeitura faz, que as outras entidades fazem. E é uma coisa que vem desde os primórdios, desde quando veio o tiro de guerra para cá, a gente sempre conta com o apoio dos atiradores para essas campanhas que são feitas durante o ano todo. E é uma ajuda muito bem-vinda. E isso auxilia também na formação dos atiradores para essa interação com a comunidade, na prestação de serviço, na integração, né? Frutal é uma cidade que tem uma comunidade muito ativa, né, e que se integra, que participa das campanhas, que é uma comunidade muito solidária. E isso só vem a somar. O museu fica aberto das 8 da manhã às 6 da tarde. Está ficando um atirador aqui até às 9 da noite e nos finais de semana, à tarde, tem atirador aqui. Se alguém quiser vir visitar a exposição, terá alguém para receber e será muito bem-vindo. Venham, traga sua família, seus filhos. O museu, Frutal tem um museu, são poucas cidades que têm um museu como esse, com exposições sempre o ano todo, várias exposições diferentes, e a gente tem que prestigiar. O sargento Marcos Vinícius Rezende da Silva, que é o militar do Exército Brasileiro encarregado de ser o chefe de instrução, fala sobre a história do tiro de guerra em Frutal. Me sinto muito honrado, né, primeiro de ter vindo para Frutal. Frutal foi a minha primeira escolha, né? Então, para quem não sabe, o Exército valoriza muito o instrutor de tiro de guerra. Só vem para tiro de guerra geralmente um instrutor que já tem mais de 20 anos de carreira, que tem uma carreira exemplar e feita uma seleção que dura quase um ano. Então eu me inscrevi nessa seleção, fui contemplado para estar vindo aqui chefiar o TG 11009 e fiquei muito contente. Então eu cheguei em 3 de janeiro de 2022,
dos 44 anos, nós fizemos uma solenidade muito bonita na PAI, e agora em 2023 nós vamos comemorar os 45 anos, né? Esse ano nós montamos a exposição aqui no museu, uma exposição muito bonita, né? O Ionei teve um cuidado muito grande, junto com a equipe do TG, de fazer a melhor exposição para que a população pudesse vir e rememorar os bons tempos, né? Fazer uma viagem ao tempo, que é uma viagem ao passado, né? A história do TG se confunde com a história da própria cidade. E eu me sinto muito honrado, são 45 anos, não são 45 meses nem 45 dias, né? Então o TG tem muita história para contar. Todos que vêm aqui, os veteranos igual o senhor, e todos que vêm aqui ficam emocionados, lembram dos bons tempos e das coisas boas que passaram pelo TG, dos ensinamentos. Lembram dos seus instrutores, lembram dos companheiros. Então é muito legal, eu convido a toda a população a vir. E é uma honra para mim estar nesse momento dos 45 anos. Agradeço a Secretaria de Cultura, o Ionei, a Edmar Reis, o pessoal da comunicação, da Prefeitura, o prefeito, que cedeu espaço, né, para a gente estar podendo fazer essa exposição e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então é muito interessante, né? O TG ele não só tem a instrução militar, mas como tem, a gente sempre fala que o lema do TG aqui se aprende a ser combatente, aqui se aprende a ser cidadão. Então o tiro de guerra, além da formação militar, tem a formação cívica. Então sempre que podemos nós estamos nas campanhas da cidade, com várias instituições, com a prefeitura, assim, várias empresas. Então tudo que a gente pode fazer para somar com a sociedade a gente vem fazendo. E isso não só esse ano, isso desde 1978 que isso ocorre. Então tem muita história para contar. Se a gente sentar aqui, né, a gente vai varar a noite conversando, e a exposição conta um pouquinho dessa história. Eu cheguei aqui ano passado, né, 3 de janeiro de 2022, e eu fiquei surpreso com a riqueza da história de Frutal e principalmente a quantidade de instituições que fazem um trabalho social, um trabalho cultural, uma cidade muito rica, tanto no lado social quanto cultural. Então uma das primeiras instituições que eu visitei aqui foi o museu. Eu fiz questão de vir aqui, conhecer a Casa da Cultura, conhecer um pouquinho da história de Frutal, um pouquinho da história da sociedade frutalense, me inteirar. Antes mesmo de vir para cá, quando eu fui nomeado, eu já pesquisei na internet, mas quando eu cheguei aqui eu tive uma surpresa muito grata, né? Então Frutal é uma cidade que cuida da sua história, cuida das suas tradições, e o TG está envolvido na história de Frutal e nessas tradições. Então o TG vem fazendo sua parte, e eu só quero manter esse legado, né, para as futuras gerações, e que continuamos nesse mesmo caminho, que eu acho que está no caminho muito certo. Nós fazemos nosso dever institucional e constitucional, o Exército vem fazendo, e assim nós esperamos a demanda, né? Então conforme a sociedade vai aumentando a demanda, nós vamos aumentando nossa carga de trabalho também. O Exército está intimamente ligado à história do Brasil, não tem como negar isso, e creio que assim vai permanecer por muito tempo, se não para a eternidade. Então sempre que a sociedade nos chama, o Exército tem feito sua parte, e Frutal tem muita coisa ainda que fazer. Nós temos muito trabalho pela frente, viemos fazendo um bom trabalho, esperamos sim aumentar a gama de trabalho e a gama de participação junto à sociedade para melhorar cada dia mais. Dentro de sua proposta de levar o conhecimento e a cultura até as pessoas, o Balaio de Ideias visitou esta exposição em comemoração pelos 45 anos desta célula do Exército Brasileiro em Frutal. Lá se vão 45 anos de história, e este período da exposição serviu para que acontecessem reuniões entre as turmas de atiradores que passaram esta fase de suas vidas em Frutal. A cultura é isso, é uma tradição, a recordação, o aprendizado e ampliação do conhecimento. Assim, como a mostra das recordações desta unidade militar e da Bienal de Artes. Estamos aguardando a sua sugestão e contamos com o seu like, com a sua inscrição no canal e ativação do sininho para receber a notificação de novos vídeos. E lembre-se,
A realização do seu sonho tem como base a sua capacidade de sonhar alto e com fé. Aguardamos o seu like, sua inscrição e também a sua sugestão. Namastê!